Falar em público, entrar em um ambiente cheio, responder mensagens ou até fazer uma ligação. Situações simples para muita gente podem se transformar em verdadeiros desafios para outras pessoas. No programa de hoje, o De Bem com Você vai falar sobre fobia social, um transtorno que afeta milhões de pessoas, que muitas vezes também é confundido apenas como uma timidez. Mas afinal de contas, quando o medo começa a limitar a vida das pessoas e como buscar ajuda? É sobre isso que a gente conversa agora com o Dr. Bruno Mendes. Doutor, seja muito bem-vindo ao De Bem com Você. Muito obrigado por estar aqui. E pessoal, olha, não posso deixar de falar também sobre a tradução em Libras, que tem 100% da programação da TV Câmara. Eu tô aqui hoje com a Ana Furtado. Muito obrigado, Ana, por levar acessibilidade para a comunidade surda. E, gente, falar sobre fobia social é muito mais importante do que a gente imagina, porque ela está presente na vida de muitas pessoas. Veja só alguns dados que a nossa produção levantou. A fobia social está entre os transtornos de ansiedade mais comuns do mundo. E um levantamento da Universidade Federal de Juiz de Fora apontou que essa patologia atinge cerca de 13% da população brasileira. E o primeiro passo para superar qualquer problema é entendê-lo bem. E por isso que a gente está aqui agora com o Dr. Bruno. Doutor, muita gente confunde, né? Uma timidez extrema com fobia social. Quais são as características, no que se caracteriza a fobia social em si? A fobia social, ela é caracterizada pelo medo de exposição a situações sociais, por exemplo, medo de exposição em situações sociais do cotidiano, como às vezes conversar com uma pessoa desconhecida ou manter uma conversa com pessoas que não são familiares ou em situações onde a pessoa ela é observada em público, por exemplo, quando a pessoa ela é o centro das atenções, às vezes numa sala de aula ou numa palestra, e nós temos também a ansiedade social por desempenho, que é quando a pessoa ela está sendo avaliada ou julgada por outras pessoas, e isso gera muito medo e preocupação. E como diferenciar uma timidez, né? Porque timidez é comum, né? Tem pessoas mais tímidas, mais retraídas, né? Como que uma pessoa ela consegue identificar essa diferença, né, da fobia social para uma timidez? Sim. A ansiedade social, a gente pode caracterizá-la como um espectro dimensional. Então, dentro desse espectro dimensional, nós temos, em um extremo, a personalidade tímida, que é uma característica de personalidade relativamente comum na população. E no outro extremo, nós temos o transtorno de ansiedade social, que já é um problema, que já causa prejuízo de qualidade de vida, e geralmente causando ansiedade antecipatória. Então os pacientes eles se sentem muito tensos, apreensivos antes do contato social e muitas vezes semanas antes, dias antes, e essa ansiedade social antecipatória ela tende a ir aumentando durante a exposição. Então não ocorre o que nós chamamos de acomodação, porque geralmente quando você está diante de uma situação de exposição social, a tendência da ansiedade é ela começar alta e depois ela vai diminuindo. Então, na ansiedade social, a ansiedade antecipatória ela vai aumentando. Então uma pessoa tímida, ela tende a, no começo, estar mais ansiosa, mas depois ela vai se acostumando com o ambiente, né? Exatamente. Seria no começo do ano o aluno que fica lá no fundinho da sala, ele é um pouco mais tímido, no meio do ano ele já está tranquilo. Exatamente. Você começa uma aula, por exemplo, né, uma apresentação, muito ansioso, mas no decorrer da apresentação, o paciente ele já vai, a pessoa ela vai ficando mais calma e ocorre tudo naturalmente. Esse é um sinal de alerta, né? O nível da ansiedade tende a aumentar, né, nas pessoas que têm fobia social. Tem outros sinais de alerta também? Temos. No transtorno de ansiedade social, é muito comum um mecanismo de evitação. Então, o paciente ele tem medo da exposição social em determinadas circunstâncias e ele acaba evitando essa exposição, ele acaba evitando essas situações
E esse mecanismo de esquiva, ele acaba prejudicando na qualidade de vida do paciente. Doutor, a gente falou aqui de algumas situações, né? Numa sala de aula, ou enfim, até numa ligação, né? Quais são as situações que as pessoas com fobia social geralmente têm esse gatilho, né, para gerar essa ansiedade? Realmente, às vezes, por exemplo, responder uma mensagem de texto pode chegar a esse nível ou é mais fisicamente? Geralmente, ela acontece nas interações sociais. Então, em conversas, numa conversa com estranhos, ao pedir informação para alguém desconhecido, às vezes ser observado comendo ou escrevendo na frente de outras pessoas. Então, os pacientes eles podem apresentar sintomas físicos, como tremores, boca seca, rubor facial, que é a vermelhidão, e isso acaba gerando mais ansiedade. Então não necessariamente a pessoa ela precisa estar falando, o fato dela estar em público já pode gerar uma ansiedade. Sim, existe ansiedade ao falar em público, ansiedade de desempenho, mas existe a ansiedade social apenas ao ser observado. Entendi. Doutor, isso já começa na infância ou pode surgir em algum momento da vida? Tem algum gatilho específico que ativa essa fobia? Geralmente, a ansiedade social, ela começa na adolescência ou na pré-adolescência, adolescência e início da vida adulta. Então, 75% dos casos começam entre 8 e 15 anos de idade. E conforme a pessoa vai envelhecendo, a taxa de prevalência ela vai diminuindo. A tendência, então, é que melhore ao longo da vida. Sim, a tendência é de melhora, mas casos moderados a graves geralmente precisam de tratamento especializado. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa aqui agora, doutor, porque, olha, muitas pessoas elas demoram anos para buscar ajuda por medo de julgamento. E é muito importante a gente reforçar aqui que não se trata de falta de vontade, frescura, exagero. A fobia social é um sofrimento real e precisa ser acolhida com informação e empatia. No próximo bloco, você vai conhecer a história do Pedro, de 23 anos, estudante de jornalismo, que enfrenta esse problema. A gente acompanha essa reportagem daqui a pouquinho. Eu volto já. Até mais. Estamos de volta e olha, muita gente acredita que a fobia social é apenas vergonha excessiva, mas ela vai muito além disso. Ela pode impactar os relacionamentos, pode impactar o trabalho, os estudos e até tarefas simples do dia a dia. O repórter Rafael Ramos conversou com um jovem que enfrenta desafios de conviver com a fobia social. Vamos conferir agora na reportagem. Que assunto interessante aí no estúdio, fobia social. Muitas pessoas passam por isso, às vezes demoram para identificar, e tem outras que têm um diagnóstico rápido, que é o caso do Pedro, né, que descobriu esse transtorno e trata hoje. Vamos saber como é que ele convive com essa fobia social. Vou conversar com ele agora. Pedro, fala pra gente como é que é essa situação de você estar vivendo com a fobia social e como lidar com essa situação no dia a dia. O meu dia a dia, diferente, tipo assim, eu acho que da maioria das pessoas, ele envolve muito mais uma sociabilidade por conta da profissão que eu sigo, que é o jornalismo. Eu constantemente tenho que conversar com as pessoas enquanto eu sinto que, tipo assim, o meu cérebro, a minha condição, ela faz com que eu dê uma recuada instintiva de qualquer coisa que envolve sociabilidade, que envolve falar com pessoas novas, que envolve falar com desconhecidos, principalmente. Como é que você percebeu, de fato, que a socialização era um desafio na sua vida? Bom, desde mais ou menos criança, no ensino fundamental, indo para o ensino médio, eu percebi que, tipo assim, eu não conseguia interagir com as outras crianças da mesma forma que elas interagiam entre si. Tipo, era como se, para mim, eu só conseguisse interagir quando eu estivesse extremamente confortável. Eu não conseguia iniciar conversa sem com que as pessoas viessem até mim.
E até quando elas vinham até mim, era muito difícil de eu conversar. Por causa dessa situação, você já enfrentou alguma crise de ansiedade? Mais de uma, eu posso dizer isso, tipo, é algo que principalmente afeta quando, tipo, você é pego de surpresa ou você, tipo assim, sabe que algo grande tá vindo, isso já te dá aquela ansiedade. Não consigo, tipo, lidar muito bem isso, no meu caso, sem os remédios que eu tomo para ansiedade, para coisas do tipo. Você me disse que desde criança já passa por isso. E como é que foi a escolha de jornalismo na sua vida, sendo que é uma área que exige, de fato, uma comunicação constante e lidar com pessoas também no dia a dia? Quando comecei o curso, e eu fui além do maior contato, eu estava constantemente também aprendendo novas técnicas para conversar com as pessoas, para entrevistar, para falar com elas. Isso também me deu uma base muito melhor para eu conseguir lidar com as coisas. O curso em si, ele me ajudou bastante a, pelo menos, tipo assim, conseguir fazer coisas que eu não conseguiria me imaginar fazendo quando eu era criança, que era iniciando uma conversa com um estranho ou falando na frente de uma sala para apresentar um trabalho. Existe uma situação social para você conviver no dia a dia que seja mais difícil que uma outra? Eu ainda tenho um forte receio quando se trata de falar com pessoas, por exemplo, na rua ou no cotidiano, seja tipo chegando e entrevistando alguém no meio de uma calçada, sabe? Ainda é um negócio muito grande, porque além de eu estar meio que indo falar com uma pessoa, ainda tem todas as outras pessoas em volta que podem estar vendo, que podem estar julgando. Por mim mesmo, eu não acho que eu teria conseguido melhorar, sabe? Não teria conseguido me desenvolver mais. Então, tipo, foi através do tratamento, principalmente com psicólogo, que eu consegui lidar melhor com a ansiedade, lidar melhor com esse medo. Certo. Pedro, quero demais agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado. Voltamos com você no estúdio. É isso aí, muito obrigado, Rafael. Nosso agradecimento especial também ao Pedro, que topou compartilhar essa história com a gente. Pedro, muito obrigado. E, doutor, muito interessante esse relato do Pedro, né? Sim. Ele, inclusive, escolheu fazer jornalismo, que é uma profissão que tem que falar com as pessoas. Isso pode ser uma alternativa para superar essa fobia? Com certeza, porque na profissão ele vai precisar se expor socialmente, então é muito importante que ele buscou ajuda, que ele buscou tratamento psicoterápico, então provavelmente ele deve ter tido uma terapia de exposição ou um treinamento de habilidades sociais, onde a gente trabalha com os pacientes o treinamento de habilidades de oratória, de comportamento, de maior assertividade, de contato visual. Então, é muito importante o tratamento. Isso é muito interessante, doutor, porque assim, muitos tratamentos de fobias consistem em ser exposto à fobia de maneira gradual, né? Como Sim. que é trabalhado isso na questão da fobia social? Exatamente. Nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que ela é a primeira linha de tratamento para transtorno de ansiedade generalizada, ou melhor, de ansiedade social. Dentro da TCC, nós temos a terapia de exposição, que, como você comentou, na terapia de exposição é trabalhado com o paciente situações onde ele tem dificuldade para se expor, começando pelas situações que são mais fáceis para ele. Isso pode começar desde uma situação simples do dia a dia, como dar um bom dia, por exemplo, que tem pessoas que têm medo de dar um bom dia na rua pelo medo da desaprovação, pelo medo do julgamento negativo que ela pode sofrer, que é o que o Pedro comentou no vídeo. Então, a terapia de exposição, ela é muito boa para casos como o do Pedro. E o Pedro, ele é jovem, né? Ele tem 23 anos. Isso começou na pré-adolescência, adolescência ali dele, ele comentou, né? Ou seja, é uma pessoa que já nasceu com as redes sociais, né? E quando a gente fala de medo de comparação, parece que tem bastante a ver também, né? Sim. Com essa questão das redes sociais, que é sempre uma vida performática, né? Nas redes sociais. Exatamente. Isso pode estar influenciando as pessoas a
a se exporem mais? Sem dúvidas. As redes sociais, elas podem influenciar os pacientes a se sentirem com o objetivo de comparação, então aumenta a comparação entre os jovens principalmente e os adultos mais jovens, e existe uma necessidade e uma busca por aprovação constante através de likes, através de comentários e de validação online, e isso pode acabar prejudicando os pacientes, provocando um sentimento de não adequação. E muitas vezes, quando o paciente tem ansiedade social, ele acaba evitando participar de eventos como uma festa. Então, muitas vezes o paciente está em casa, isolado, ele já recusou ir para a festa porque ele tem medo de iniciar conversa com pessoas estranhas ou desconhecidas. E aí ele acaba vendo na rede social os amigos na festa. Então, e quando ele vê os amigos na festa, em tempo real, ele se sente menosprezado, ele se sente com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, e isso tende a piorar o isolamento, fazendo com que entre num ciclo vicioso, que ele fica mais isolado e ele acaba tendo mais ansiedade social e, por vezes, isso pode gerar sintomas depressivos. Essa era a minha próxima pergunta, porque a gente falou bastante da fobia social relacionada à ansiedade, mas existe uma relação com a depressão também? Sim, esse mecanismo de evitação que tende a levar o paciente a um isolamento crônico, o paciente ele vai ficando mais sozinho, mais isolado, com redução da autoestima e da autoconfiança, e esses sintomas podem levá-lo a sintomas de depressão. E esse isolamento, que geralmente o que vai acontecer com ele, né, com a pessoa que tem um quadro não tratável, né, ele vai ficar cada vez mais isolado. Ele pode intensificar os sintomas, né, é uma solução que a pessoa tenta dar para a fobia, mas piora. Exatamente, porque o mecanismo de esquiva, né, o comportamento de esquiva, de evitação, num primeiro momento, para o paciente, acaba aliviando os sintomas. Então, é meio contraditório, porque a princípio parece que faz bem para ele, porque ele não estando exposto socialmente à ansiedade, ela desaparece, porém, conforme vai passando o tempo, a médio e longo prazo, isso vai gerando uma menor adequação social para o paciente e com isso os sintomas eles tendem a ir aumentando. Sim, e doutor, as pessoas que estão em volta, a família, os amigos, muitas vezes vão forçar essa pessoa a ter interações, né? Isso pode prejudicar também, né, essa forçada de barra das pessoas que estão à volta para ter uma interação? Sim, eu acho que o paciente ele precisa estar confortável, seguro e se sentindo bem para poder ter essa exposição social. Então, não adianta a gente forçar o paciente a querer, por exemplo, dar uma entrevista ou participar de uma palestra, porque isso pode reforçar os sintomas, porque nós temos uma característica muito importante também do transtorno de ansiedade social, que é o temor de demonstrar ansiedade no momento da exposição. Então, como funciona o temor de demonstrar ansiedade? Acho que todo mundo já passou por isso, mas você está numa situação social e você não quer demonstrar para as outras pessoas que você está ansioso, mas, eventualmente, você começa a trepidar a voz, você começa, às vezes, a tremer ou a ficar vermelho, e aí você percebe que as outras pessoas perceberam que você está ansioso, e isso aumenta ainda mais a sua ansiedade. Piora a situação. Piora a situação, e isso acaba, inclusive, gerando mais sintomas físicos, inclusive, que o Pedro citou, né, no relato dele, e os sintomas físicos, eles podem ir aumentando de uma forma tão intensa a eclodir numa crise de ansiedade. E isso pode ser muito prejudicial, porque a crise de ansiedade é o ápice dos sintomas físicos e dos sintomas ansiosos. Que é bem mais perigoso, pode inclusive levar a outras patologias quando muito frequentes, né? Mas doutor, vamos fazer mais uma pausa rapidinho. No próximo bloco a gente continua aqui com o Dr. Bruno Mendes, ele traz orientações, a gente vai falar mais um pouquinho de tratamento, superação e qualidade de vida para quem tem a fobia social. Não saia daí, a gente volta já.
Fobia social é o tema do De Bem Com Você de hoje e a boa notícia é que a fobia social tem tratamento, buscar ajuda pode transformar completamente aí essa patologia e a relação da pessoa consigo mesma, inclusive, pode melhorar quando a pessoa faz esse tratamento. E é sobre isso que a gente continua conversando aqui agora com o Dr. Bruno Mendes. Doutor, a gente falou um pouquinho, né, sobre tratamento, a gente falou um pouquinho sobre comparação, deu uma esclarecida legal para as pessoas. Mas o tratamento, né? A gente falou de alguns tipos da exposição gradual, né? Existem outros tipos de tratamento? Sim, nós temos tratamento, psicoterapia de grupo, que é muito importante também, porque quando você pega um grupo de pessoas com transtorno de ansiedade social e elas podem compartilhar o mesmo ambiente, já dando relatos sobre o seu próprio caso e conversando entre si, então acaba tendo um efeito muito importante, já à disposição entre elas, de aprendizado, então a terapia de grupo ela é bastante importante. Nós temos também uma terapia mais tecnológica, que é a terapia por exposição em realidade virtual. Então, a terapia de exposição por realidade virtual, ela consiste no uso da tecnologia para o tratamento da ansiedade social. Então, os pacientes eles usam um óculos 3D e esse óculos 3D ele simula ambientes e situações de exposição social. Então, por exemplo, a pessoa veste o óculos e no óculos ela enxerga uma festa ou uma sala de aula ou um ambiente de reuniões. E aí o paciente consegue falar dentro de um ambiente seguro, já compartilhado com um profissional, então é bem bacana. E doutor, quando a gente fala da idade do paciente, né? A gente viu o Pedro relatando no bloco anterior que ele começou com esses sintomas, né, de fobia social quando ele estava ali saindo da adolescência, da infância, entrando na adolescência, né? O tratamento é diferente para criança, para adolescente? Tem como buscar esse diagnóstico tão cedo assim? Como que funciona? Eu acho que quanto mais jovem a pessoa a tendência é ter mais sintomas, porque você tem mais comparação, você tem mais busca por aprovação. Então, os jovens eles tendem a ter uma personalidade ainda não formada. Então, é extremamente importante a busca de ajuda, principalmente de ajuda psicológica, psicoterápica. E os casos mais moderados a graves, aí muitas vezes precisam de medicação. Essa é a minha próxima pergunta, né? Uma pessoa que ela tem sintomas muito extremos. Às vezes tem pessoa que fica até com dor de barriga de falar em público e tudo mais. Quando que ela percebe, né, que ela precisa procurar um psiquiatra mesmo para entrar com medicação? Eu acho que a chave do entendimento não é ter ansiedade social ou não, porque ter ansiedade social, todos vão passar por isso, todo mundo vai ter, em algum grau. Agora, quando o paciente ele sente prejuízo, ele sente que está afetando a vida dele, né, como o Pedro comentou, dificuldade para conversar com uma pessoa estranha, dificuldade para manter uma conversa com um desconhecido, aí sim, se o paciente ele percebe que ele está com prejuízo, que ele já não consegue aceitar uma promoção de trabalho, sabendo que ele vai precisar participar de reuniões ou de apresentações. Então, quando ocorre esse prejuízo, aí é muito importante procurar ajuda. É difícil entender o grau, né? Mas realmente podem ser casos graves, né? Uma pessoa recusar uma promoção, um emprego por conta disso, está afetando o bem-estar dela, né? É muito perigoso essas questões. Com certeza. Hábitos do dia a dia, doutor, podem ajudar? Então, assim, dependendo do grau da pessoa, ela se expor, ela se propor a, por exemplo, ir no mercadinho todo dia, comprar pão numa padaria, alguns hábitos, assim, do cotidiano, eles podem ajudar? Sim, é um processo de dessensibilização. Então, nós precisamos ajudar os pacientes a gradativamente ir se expondo a situações corriqueiras do dia a dia, mas nós temos outros hábitos que também são importantes para adotarmos na nossa rotina. Então, a atividade física, por exemplo, é muito importante, principalmente esportes coletivos,
onde você já tem contato social, você faz amizades, você está num ambiente que é muito bom e isso proporciona já melhora dos sintomas, ajuda na melhora dos sintomas, ou então atividades ao ar livre também pode ajudar bastante os pacientes, redução de cafeína e de estimulantes, então isso ajuda também porque os estimulantes eles acabam aumentando estado de hipervigilância, sintomas físicos, então é importante também tomar cuidado com estimulantes. E doutor, como que a família e os amigos mais próximos podem ajudar uma pessoa que tem fobia social? Eu acho que o primeiro passo é acolher o paciente, é entender que ele tem um problema, entender que ocorre um sofrimento muito grande por parte dele, que isso não é frescura, que isso não é falta de personalidade, mas que isso sim pode ser um problema que causa sofrimento e que muitas vezes ele precisa de ajuda para superar os desafios. Para quem está assistindo a gente, doutor, e se identificou com alguns sintomas, qual é o primeiro passo? Quais dicas o senhor dá para ir controlando e já para iniciar o tratamento? Eu acho que o mais importante é o paciente, né, se as pessoas que se identificaram com o tema, elas pensarem, eu sofro com isso? Isso causa um prejuízo na minha vida? Eu fico muito ansioso antes do contato social? Isso é um medo muito intenso, muito acentuado? Existe medo de julgamento negativo das outras pessoas? Então, quando ocorre medo do julgamento negativo das outras pessoas, pode ser um sinal de transtorno de ansiedade social. O comportamento de evitação também é muito importante. Nós precisamos evitar o comportamento de evitação e o prejuízo social que a pessoa acaba identificando, como o Pedro mesmo falou, né, no relato dele, que ele tem dificuldade para conversar com pessoas, para fazer coisas simples até do cotidiano. Então, a minha dica é que se você sente esses sintomas, que você procure ajuda. Perfeito, doutor, quero agradecer muito a participação do senhor, o pessoal com certeza conseguiu ter uma noção muito boa e quem tem fobia social vai conseguir iniciar o tratamento. O senhor seja muito bem-vindo aqui sempre. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, então é isso, olha, todo mundo sente medo em algum momento da vida, mas quando esse medo começa a impedir experiências, encontros e sonhos, é hora de parar, olhar para isso com mais carinho. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza de maneira alguma, é um ato de coragem. E talvez o primeiro passo não seja deixar de sentir o medo, mas perceber que você não precisa enfrentar ele sozinho. Muito obrigado você que ficou conosco até aqui. Acompanhe também a TV Câmara nas redes sociais pelo @tvcâmara SJC, e se você perdeu o começo desse programa, quer ver outros, é só entrar no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/tvcâmara SJC. Eu vejo vocês por aí. Até mais, tchau, tchau.